Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro? O que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini, ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é único. Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças. Pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem 4 tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os chihuahuas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto, e mesmo o menor deles é 3 vezes mais massivo que o nosso Sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo, os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos assustadores e sinistros são extremamente raros, mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras, como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor.
os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em 1 milhão de pedaços. Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento, e haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento, fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse. Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso, porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. E isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe, porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de 1.000 anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como 2 alunos da 8ª série apaixonados. No entanto, ele ainda é muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate. Assim que a Terra for cortada ao meio, quase todos os seres vivos desaparecerão. Terá início um apocalipse, nunca antes mostrado em filmes. A atmosfera estará danificada, o campo magnético mudará e a paisagem do planeta será completamente alterada. Mas o planeta será completamente renovado e a vida, como uma fênix, renascerá das cinzas. Um laser superpoderoso seria necessário para dividir o planeta. Esse tipo de laser deve receber energia diretamente do Sol. A arma irá para o espaço em um foguete a milhares de quilômetros acima de nosso planeta. Então, assim que esse laser chegar ao seu destino, ele se abrirá para expor placas de painéis solares e absorverá e concentrará os raios solares.
Aí, um poderoso feixe de energia com o diâmetro de várias cidades irá disparar para o meio do planeta. Os oceanos por onde o feixe passar irão ferver e evaporar com alta temperatura. Esses vapores se transformarão em uma enorme nuvem de tempestade no céu. Um vento forte empurrará essas nuvens sobre os continentes. Uma forte chuva cairá e inundará não apenas cidades, mas países inteiros. Conforme as placas tectônicas se movimentam, tsunamis se formarão. Ondas enormes chegarão na costa. A Terra estará dividida em duas, e este é apenas o começo. A estrutura da Terra, ou melhor, cada metade dela estará mudando. Fortes terremotos ocorrerão em todo o mundo. Os piores desastres acontecerão perto das falhas geológicas. Bilhões de toneladas de solo serão destruídos. Deslizamentos gigantes irão soterrar cidades inteiras. Pedaços de terra, com milhares de quilômetros de tamanho, serão arremessados para longe do nosso planeta. Todos os seres vivos destes pedaços de terra voarão para o espaço sideral. Outros pedaços partidos do planeta aterrissarão na metade que está mais próxima deles. Imagine uma enorme rocha do tamanho de uma cidade inteira caindo do céu. E haverá centenas ou milhares assim. Quem mora longe do local onde houve a ruptura tem chance de sobreviver. Mesmo assim, terremotos destruirão casas. A Lua também começará a se despedaçar. Estes pedaços cairão nas metades da Terra e criarão enormes explosões como uma chuva de meteoros, resultando em incêndios. Os céus ficarão cobertos de cinzas, e até que tudo se assente, não poderemos ver o Sol. Ambas as partes do planeta se afastarão uma da outra. O coração incandescente dele ficará bem no centro entre as duas. Este é o núcleo, formado por metais derretidos. Cada metade irá liberar energia comparável a uma estrela. Entre as duas metades terrestres se formará uma camada em um espaço tão quente que nada sobreviverá ali. Qualquer item que cair neste espaço imediatamente se transformará em cinzas. O volume do núcleo é muito maior do que o do solo, portanto o nível de gravidade será maior. O núcleo absorverá tudo o que se aproximar. Você não poderá viajar de uma parte da Terra para outra, pois a gravidade do núcleo irá atrair qualquer meio de transporte. Cada metade viverá por conta própria. Como de costume, o núcleo dentro do nosso planeta irá girar e criar um campo magnético terrestre. Este campo será um escudo que nos protegerá do Sol e do espaço. Se o escudo for danificado, a radiação solar e cósmica passará pela atmosfera. Como o núcleo é dividido em duas partes, o campo magnético da Terra ficará instável. As falhas de energia começarão em ambas as partes do planeta. Micro-ondas, TVs, jarras elétricas, semáforos, computadores, tudo estragará. A tela do seu laptop ou do telefone começará a ligar e desligar. Os vídeos poderão congelar e a bateria acabará e carregará em 1 segundo. Os satélites deixarão de funcionar, o que significa que não haverá mais GPS. A mesma coisa com as ondas de rádio de alta frequência usadas para comunicação, o que significa que você não poderá fazer chamadas nem enviar mensagens de texto. Na verdade, todas as usinas de energia poderão ser soterradas ou inundadas por causa dos terremotos. Então, pode não haver eletricidade. Algumas pessoas são sensíveis a tempestades solares e terão fortes dores de cabeça. Quando o campo magnético for danificado, as pessoas e animais sobreviventes sofrerão de fortes enxaquecas. Os cientistas terão que inventar capacetes especiais para proteger as pessoas do sol. Para a proteção total, todas terão que viver em cidades subterrâneas. As agulhas da bússola não apontarão mais para o norte. Elas simplesmente irão girar em direções diferentes. Os pássaros enlouquecerão. Não saberão para onde voar para esperar o inverno, pois o sul não existirá mais para eles. Todos os animais irão parar de migrar. No céu, os aviões não poderão mais voar. As plantas e flores não serão capazes de crescer naturalmente devido ao aumento da radiação solar. O gado ficará mal alimentado. A qualidade dos produtos ficará pior. Haverá fome. O principal objetivo das pessoas em cada metade do planeta será a sobrevivência. Em alguns lugares mais próximos da falha geológica, a atmosfera da Terra estará completamente danificada. As condições ali serão semelhantes às do espaço. Não haverá ar nem calor. Você poderá permanecer neste território somente com uma roupa espacial. Infelizmente, não conseguirá saltar e voar, pois a gravidade ainda irá funcionar. Além disso, a gravidade é que será a salvação do nosso planeta. Ambas as partes da Terra não irão para longe uma da outra por causa da força da gravidade.
Em vez disso, irão girar e começar a se atrair. Em 100 mil anos, ambas as partes do planeta se reconectarão mais uma vez e a Terra será completamente renovada. Como o núcleo é de metal fundido, ele formará novamente um único coração. Mas irá demorar muito para juntar as rochas sólidas das metades, e uma cicatriz se formará ao longo de toda a falha geológica. A cicatriz será coberta por florestas e inundada com oceanos, mas haverá fortes terremotos em alguns lugares próximos a ela. A essa altura, todos os seres vivos provavelmente já terão desaparecido. No nosso planeta, as condições serão as mesmas de 4 bilhões e meio de anos atrás. Mares e oceanos fervendo, raios caindo por toda parte, placas tectônicas mudando de forma e lava fluindo dos vulcões como se fossem a correnteza de um rio. A Terra parecerá um enorme caldeirão sob fervura, dentro do qual a vida é gradualmente criada. Como a Terra diminuirá de tamanho e o núcleo não mudará muito, a gravidade será diferente. Em solo firme, será mais difícil para uma pessoa comum andar, porque ficará muito mais pesada. Em tais condições, uma vida nova e até então desconhecida será criada. Hoje, a atmosfera e os oceanos do mundo estão poluídos. A população está aumentando e as geleiras derretendo. No futuro, as coisas podem ser muito piores para o nosso planeta. Em 1000 anos, quando a humanidade tiver dominado as viagens espaciais, poderemos decidir para mudarmos de residência. Começaremos a procurar outros planetas semelhantes à Terra e talvez encontremos algo. No entanto, nada irá se comparar ao nosso primeiro lar, e a humanidade decidirá curá-lo. Talvez tenhamos a ideia de dividir o planeta ao meio e viver de um lado, e depois de 100 mil anos, possamos voltar para um novo e saudável lar. E se você dividir outros planetas? Como eles não têm campo magnético, não serão afetados. Por exemplo, Vênus e Marte não possuem mares, oceanos nem lagos. Alguns cientistas acham que eles são totalmente secos, pois o campo magnético deles desapareceu. Isso levou à destruição completa das atmosferas desses planetas. Os ventos solares sopraram nas superfícies com tanta força que todo o líquido secou. A atmosfera da Terra reflete esse vento, então, felizmente, estamos seguros. Não haveria cataclismos significativos em outros planetas, exceto terremotos. Como a Terra, as duas partes de cada mundo simplesmente girariam até se reconectarem mais uma vez. Ok, fique aqui comigo. Se você juntar e pesar todas as aranhas do mundo, obterá 250 milhões de toneladas de aracnídeos. Peraí. Antes de fugir, para fins de comparação, o peso do Titanic era de 52 mil toneladas. E a Grande Pirâmide de Gizé pesa 6,5 milhões de toneladas. Você está certo, isso também não me faz sentir muito melhor. Mas vamos lá. A maior aranha que as pessoas conhecem é a aranha Golias comedora de pássaros. Sim, este aracnídeo marrom, peludo e do tamanho de um filhote de cachorro, geralmente tem uma extensão de pata de 30 centímetros. Seu corpo é do tamanho de um punho grande e seu peso é superior a 170 gramas. Quando a criatura se move, emite sons estranhos e bizarros. São o clique dos pés da aranha. Eles têm as pontas endurecidas, que atingem o solo como os cascos de um cavalo, mas com um volume um pouco menos alto. Se você vir essa criatura imponente na floresta tropical e chegar perto dela, poderá notar que ela está esfregando as patas traseiras contra a barriga. Que fofa! Poderia ser o seu primeiro pensamento, mas então você gritaria de dor. Essa aranha se protege enviando nuvens de pelos com farpas microscópicas. Se entrarem em seus olhos e nariz, trarão muita dor e coceira. Esses pelos também ficam ali por horas ou até dias. Bem, isso pode ser extremamente perturbador. Mas imagine como seria nosso planeta se as aranhas fossem do tamanho de jipes. O mundo ocupado por aracnídeos gigantes seria um lugar escuro e sombrio. Perigoso também. Você não poderia baixar a guarda nem por um segundo. Seu inimigo é rápido, faminto e astuto. Aranhas de tamanho normal comem 880 toneladas de insetos todos os anos. Mas nesse mundo, monstros enormes precisariam de muito mais comida para viver. As aranhas vagam pelo planeta, engolindo praticamente qualquer forma de vida ao seu alcance. Se as pessoas desistissem e não lutassem contra elas, a Terra se transformaria em uma terra sem vida e estéril em 1 ano. Até 6% das pessoas em todo o mundo têm aracnofobia, que é o medo extremo de aranhas. Mas se essas criaturas fossem muito maiores, esse número seria muito maior. Você não acha? Imagine uma criatura com mais de 1,5 metro de altura.
com envergadura de perna de 4,2 metros, coberta por pelos duros e grossos, o que lhe garante uma aparência nojenta. O corpo dividido em duas partes separadas no meio por uma cintura fina, um conjunto de mandíbulas enormes, presas terrivelmente longas e afiadas e 8 olhos esféricos, tão grandes quanto bolas de basquete. Mas as mais assustadoras de todas são as aranhas sem olhos. Elas vivem em cavernas e outros lugares escuros. Se você encontrar tal espécime, sua reação não será rápida o suficiente para escapar. Essas criaturas compensam sua falta de visão sentindo vibrações. Elas também têm um olfato surpreendente. Com medo de aranhas, as pessoas constantemente inventam novas maneiras de se livrar delas. Ser pego por uma criatura várias vezes maior do que você é o maior pesadelo de todos. Uma das coisas mais assustadoras sobre aranhas é a maneira como lidam com os insetos que pegam. A maioria desses predadores não come suas presas inteiras. No início, o deixam envolvido em seda e injetam um fluido digestivo. Ele paralisa a presa e deixa seu interior líquido. Isso não é bom. A seguir, a criatura suga tudo o que é comestível para o estômago, através dos pelos que cobrem a boca e mandíbulas em forma de pinça. Em outras palavras, uma vez que uma aranha-monstro o pegar, não há como escapar. E não se esqueça das horríveis teias de aranha. Quem nunca teve o rosto coberto de fios pegajosos pelo menos uma vez na vida? Nessa nova realidade, porém, localizar uma teia a tempo significa ter uma chance de sobreviver. Até mesmo as aranhas de tamanho normal podem criar teias que cobrem árvores e casas e se estendem ao longo de rios por 24 metros. É por isso que se uma criatura do Novo Mundo escolhesse sua casa como seu novo lar, seria mais fácil e mais seguro sair de lá o mais rápido possível. As pessoas descobriram uma maneira de lidar com teias de aranha gigantes, mas isso depende de qual a espécie que a criou. Se a teia foi produzida por uma aranha que é mais ativa à noite, as pessoas a destruiriam com a ajuda de lâmpadas ultravioleta que substituem a luz solar. As teias feitas por aranhas que vivem em áreas secas têm medo de líquidos. As de ambientes úmidos não gostam de ficar secas, e assim por diante. Outro problema. Um dia você pode chegar em casa e descobrir um monstro enorme, ou 50 deles, morando no porão. Ok, admito que é provável que você identifique essas criaturas antes que atinjam um tamanho impressionante. Elas seriam muito grandes para passarem despercebidas. As aranhas não dão à luz seus bebês. Elas criam sacos de ovos que podem conter centenas de ovos. Se esse saco de alguma forma acabar em sua casa, você terá um problema. Em algumas semanas, esses ovos eclodirão e se transformarão em bebês aranhas. Depois disso, pode levar de 2 semanas a 1 ano para os bebês atingirem seu tamanho total. A propósito, as pessoas descobriram como usar as teias de aranha. A seda de que são feitas é muito leve. Se for feita por uma minúscula aranha comum, um fio de sua seda longo o suficiente para circundar a Terra pesaria apenas 510 gramas. Em uma aranha dezenas de vezes maior, os fios de seda pesam mais, mas eles também são muito mais fortes. Eles podem suportar temperaturas extremas, de menos 40 graus Celsius a 221 graus Celsius. Já que sabem como coletar essa seda de aranha, usariam esse material para fazer cordas ultra resistentes. Quase todos os tecidos do mundo seriam feitos de fios de aranha. Roupas leves e resistentes ao desgaste, cintos de segurança e paraquedas, garrafas e copos, fios cirúrgicos e ataduras, painéis antiferrugem em carros e barcos, ligamentos e tendões artificiais, tudo graças às aranhas. Mas provavelmente o melhor de tudo é que esse material é biodegradável. A Terra se tornou um lugar muito mais limpo com as pessoas usando esse material na produção. Junto com o uso de fios de seda de aranha, as pessoas também recolheriam a cola que cobre as teias. É uma substância única, fica úmida ao ar livre e ainda é pegajosa depois de ter prendido vários insetos. De perto, essa cola parece minúsculas contas em um fio. Ou melhor, bolas do tamanho de bolas de golfe em uma corda, se estivermos falando de aracnídeos do tamanho de um carro. Elas produziriam uma cola muito mais pegajosa do que as velhas aranhas de tamanho normal. É por isso que na maioria dos casos, essa cola poderia substituir martelos e pregos. Todos os tipos de veículos e embarcações seriam construídos com o uso da cola de aranha. A única desvantagem desta substância pegajosa é que você teria que ser extremamente cuidadoso ao coletá-la. Depois de ficar preso, seria uma façanha difícil de escapar. É por isso que as pessoas iriam à caça de cola em grandes grupos. Mas mesmo se você ficasse preso em uma teia de aranha por acidente, há uma chance de sobreviver, se for rápido o suficiente. Mariposas e borboletas têm uma camada especial de escamas em suas asas. Elas podem se livrar dessa camada se forem capturadas. Use esse truque.
tire suas roupas e corra para salvar sua vida. Mas como é que as aranhas não se enredam em suas próprias teias? Esses aracnídeos podem produzir seda pegajosa e não pegajosa. Eles evitam andar nas partes pegajosas de suas teias. Além disso, eles têm garras móveis especiais em seus pés. Essas garras agarram e soltam os fios enquanto se movem. Além disso, as patas das aranhas são cobertas por milhares de pelos. Ao caminhar, esses pelos criam inúmeros pontos de contato entre o animal e a superfície. É por isso que você pode ver aranhas gigantes descansando em telhados ou subindo em arranha-céus. A propósito, quando as terríveis criaturas se movem, elas o fazem a uma velocidade vertiginosa. A aranha doméstica gigante é uma das espécies de aranhas mais rápidas do mundo. Ela pode se mover a uma velocidade de quase 60 centímetros por segundo. Isso é mais de 1,6 km por hora. Mas criaturas do tamanho de um Jeep podem acelerar até mais de 80 km por hora. Em outras palavras, você não seria capaz de escapar delas dirigindo para longe. No mundo das aranhas gigantes, as pessoas precisariam instalar toneladas de luzes artificiais. Teias de aranha densas e grossas estariam por toda parte. Elas apareceriam durante a noite e cobririam grandes áreas, tornando os dias escuros. Árvores e construções não tão robustas frequentemente desabariam sob o peso da seda de aranha. Felizmente, isso é apenas um mundo imaginário. As aranhas não podem ter o tamanho de um carro. Para encurtar a história, seus hormônios impedem que essas criaturas se tornem maiores do que deveriam ser. Ufa! Imagine uma parede de água alta, como um prédio de 10 andares, com um pico branco espumoso quebrando na costa. Essa é a imagem mental que todos temos quando pensamos em tsunamis. Mas ela é correta? E se for, por que surfistas corajosos não tentam pegá-los? Afinal, essa é uma onda enorme implorando para ser pega. Medo de altura? Velocidade excessiva? Por que eles escolhem a vida? Não querem bater direto em um prédio quando aquela coisa se espatifar na costa e inundar as ruas? Mas eles são supostamente audaciosos. E quão legal seria se você, com suas bochechas balançando ao vento, pudesse pegar esse tsunami e sair dele direto para o seu apartamento no 10º andar. Só não se esqueça de deixar a janela aberta quando sair. Não, sério, de onde alguém tiraria a ideia de surfar em uma onda de tsunami? Eu sei de onde. Filmes. Todos aqueles filmes de desastre retratando tsunamis como ondas monstruosas. É como se eles cortassem aquela onda de um divertido filme de surfista durante o verão, colassem em seus próprios filmes e aumentassem as proporções da imagem. E não se esqueça do filtro cinza azulado. Lá vamos nós! Nosso blockbuster de tsunami desastroso está pronto! Deixe os detalhes para os cineastas. Realisticamente, a diferença entre tsunamis e ondas de surf é tão ridiculamente grande quanto aquela onda de filme prestes a destruir aquele arranha-céu. Você pode surfar em uma onda enorme, contanto que ela seja do tipo certo. E aquele tipo surfável que pode ser ainda maior do que tsunamis. Alguns surfistas surfam ondas assim todos os anos, mas falarei sobre isso daqui a pouco. Então, qual é a diferença entre esse tipo certo de onda e tsunamis? No surf, cada onda tem uma face ou parede. Esse é o ponto ideal de onde cada surfista procura pegar a onda. É como descer em uma prancha de snowboard, só que você não está amarrado à prancha e sempre há uma avalanche atrás de você. E pode haver tubarões bem embaixo de seus pés, esperando para limpar o que sobrar de você quando for engolido pela onda. Desculpe, isso foi um pouco assustador. Surfar é divertido, mas vou assistir da praia. Obrigado. Tsunamis não são assim de jeito nenhum. Imagine um tsunami mais parecido com uma maré gigante que chega em questão de minutos. Sim, a água provavelmente vai subir 9, às vezes 18 metros mais alta do que normalmente. Mas não vai subir como uma onda com aquela parede tão necessária. Será algo como uma colina de água que rola. Pense nisso como uma lava pastosa gigante viajando pela costa, só que mais rápido. Não, ainda mais rápido. Espere, isso é ainda mais assustador do que a coisa do tubarão. Deixa pra lá. Para que apareça uma onda surfável normal, basta que o vento sopre. Os tsunamis, no entanto, nascem de alguns eventos relativamente raros, como terremotos e erupções vulcânicas subaquáticas. É também daí que vem a diferença na força. Tsunamis nem sempre são maiores do que ondas regulares, mas são muito mais poderosos. Então, toda vez que eles surgem, eles tendem a trazer desastres consigo. Quando um terremoto subaquático acontece, ele produz uma quantidade inacreditável de energia que literalmente dá um soco na água. Essa energia tem que ir para algum lugar, e esse lugar é em direção à costa na forma de um tsunami.
Na verdade, da próxima vez que você estiver lavando louça e precisando de um pouco de diversão, poderá fazer seu próprio mini tsunami. Basta colocar a mão totalmente embaixo d'água e movê-la para cima e para baixo. Mesmo que seja um pouquinho, você verá ondulações na superfície. É o que acontece no oceano após um terremoto, mas em uma escala muito maior. Os tsunamis ganham velocidade incrível com o movimento ou deslocamento do fundo do oceano, até 320 km por hora. Então, essas coisas atingem a Terra viajando tão rápido quanto uma flecha no ar? Bom, é por isso que eu falei em bochechas balançando ao vento, enquanto você cavalga aquela onda deformada. Mas não, sério, elas não estão nem perto dessa velocidade toda quando batem na costa. Elas perdem muita energia quando encontram a elevação do fundo do oceano nas proximidades da costa e qualquer obstáculo subaquático em seu caminho. Quando você surfar para a janela do seu apartamento, estará indo a apenas 50 km por hora. A onda pode desacelerar, mas fica maior à medida que se aproxima da costa. Mega tsunamis são aqueles com 30 metros de altura, que levam você ao seu apartamento no 10º andar. A altura média para a maioria é de apenas 3 a 9 metros. Sim, apenas. Compare isso com uma onda de surf normal. Geralmente tem 2 metros de altura e viaja a somente 20 km por hora. É por isso que os tsunamis ainda são rápidos e grandes, o suficiente para causar enormes danos. Mas as ondas de surf também não são pouca coisa. Esses tipos de ondas também podem ser perigosos, assim como os tsunamis. As ondas impulsionadas pelo vento aumentam quando atingem um obstáculo subaquático próximo à costa. Este obstáculo, seja uma crista subaquática ou recife de coral, é a principal fonte de perigo para os surfistas. Se um surfista não conseguir se segurar, ele será arrastado para as profundezas, onde ficam os recifes afiados. Isso e bater na água não é exatamente como um tapinha nas costas por um trabalho bem feito. Ok, eu entendi. Você não pode surfar em um tsunami, mas estamos em um território de e se, onde as regras não se aplicam. E a minha imaginação gosta de correr solta. Então, vamos nos divertir com este desafio. Em primeiro lugar, uma vez que o tsunami não é uma onda comum, precisamos encontrar uma maneira de transformá-lo em um ponto de surf. Sabe, de alguma forma fazer com que ele forme uma parede. Uma coisa que poderia funcionar é um obstáculo artificial sob a água, que será especialmente projetado para retirar do tsunami sua energia monstruosa. Desculpe, vamos perder um pouco dessa velocidade épica, mas precisamos fazer a onda aumentar de tamanho ainda mais. O obstáculo precisará ser uma estrutura maciça, mas ainda profunda o suficiente para que o nosso surfista não bata a cabeça se for engolido pela onda. Em seguida, precisamos tomar outras medidas de segurança. Nesse caso, algum equipamento robusto. As roupas típicas de surf são feitas de neoprene, um material flexível que protege você apenas da água fria e ajuda você a se manter à tona. Mas você tem sorte. Uma nova tecnologia surgiu recentemente. Uma roupa de mergulho que resiste a uma mordida de tubarão. De certa forma, é como os coletes de Kevlar. Todos os testes mostraram que não pode ser perfurado com objetos pontiagudos e evita que os ossos quebrem. Infelizmente, hematomas causados por impacto direto são inevitáveis. Afinal, estamos falando sobre surfar um tsunami. E, finalmente, a prancha em si. Se surfar em uma onda normal é um desafio justo para o seu senso de equilíbrio, então se manter nessa prancha enquanto surfa um tsunami pode ser impossível. Lembre-se, e se... Ok, vamos adicionar alguns estabilizadores nessa prancha. Ok, agora você está pronto. Você está pronto, não está? Não se acovarde agora. Vamos, muitas pessoas já fizeram isso. Isso é feito o tempo todo em Nazaré, Portugal. Bom, eles não surfam em tsunamis, é claro. Mas surfistas profissionais de ondas grandes vão lá todos os anos para desafiar ondas gigantes. E este tsunami de 9 metros que você está prestes a surfar é apenas um filhote em comparação com a maior onda já surfada. Tinha 24 metros de altura, mais do que o dobro da altura de um poste de telefone. O surfista profissional brasileiro Rodrigo Coxa quebrou este recorde em 2017. Maia Gabeira definiu o recorde feminino ao conquistar uma onda de 22,4 metros em setembro deste ano. E não acho que seja o limite, porque as ondas em Nazaré às vezes podem chegar a 30 metros. A razão pela qual as ondas em Nazaré são tão grandes está nas profundezas do oceano. Este local possui um dos maiores canyons subaquáticos da Europa. É um corte de 230 km de comprimento e 5 km de profundidade no fundo do mar, que empurra quantidades insanas de energia sísmica para produzir ondas massivas no momento em que atingem a costa. O canyon sozinho
triplica a altura das ondas aqui, mas também há fortes correntes oceânicas e fortes ventos de ondulação nesta região. Então, é como se fosse a tempestade perfeita para surfistas que gostam de um verdadeiro desafio. Segunda-feira de manhã. O alarme está tocando incessantemente e você lembra vagamente de já ter apertado o botão soneca. Talvez nem tenha apertado. Você força para abrir os olhos em fendas estreitas e tenta olhar através da névoa para o relógio. São 5h30. 5h30? Você pula da cama. O sono é expulso do seu cérebro por um choque elétrico. O trabalho começa às 9 e você certamente vai se atrasar. Mas você ainda pode chegar antes do almoço e se apressar. As crianças ainda estão dormindo, é claro. Todas às 6. Correndo pela casa, mas tentando ser o mais silencioso possível, você veste as primeiras roupas que encontra no guarda-roupa. Amarra a gravata, respira fundo e sai do apartamento. Ao chegar no elevador, há uma multidão de pessoas com sono. Mesmo 8 cabines não são suficientes para acomodar todos pela manhã. Você toma seu lugar no final da fila e espera. 2 elevadores chegam, já meio cheios, levando cerca de 1/4 das pessoas do andar. Demora 10 minutos ou mais para você finalmente se espremer em uma cabine e começar a descer do 42º andar. Você se sente mal por aqueles que vivem embaixo. Eles têm que esperar ainda mais. São 6 horas da manhã quando você sai do prédio e se junta à multidão apressada do lado de fora. Como de costume, nesta hora do dia, há um enorme engarrafamento na rua mais próxima. A multidão de pedestres é muito grande, então você tem que andar devagar. Em cerca de 1 hora você chega ao metrô e fica na fila para entrar. Serão necessários outros 40 minutos ou mais. Ainda assim, é mais rápido do que caminhar até o escritório e dirigir. No subsolo, você tem que esperar a sua vez de entrar no trem. Eles vêm a cada 5 minutos, mas tem tanta gente que se enfiar não adianta. Você só consegue entrar depois de mais 20 minutos, com as portas batendo na bainha do paletó. Você fica encostado nas portas, empurrado contra elas pela pressão do povo. Na próxima parada, você tem que descer do trem para deixar os outros saírem. Mas quando você tenta voltar, é empurrado pela multidão, esperando para subir e perde o seu lugar. Vamos! As portas se fecham e você espera mais 5 minutos, pressionado de todos os lados por passageiros ansiosos. Quando o trem chega, você usa os cotovelos com urgência para entrar. Consegui! Você se prepara para uma longa jornada pela frente. Há uma aprovação semelhante esperando nas próximas 4 paradas. Quando você finalmente chega à sua estação, já está exausto. São 9 horas e 20 minutos. Você está atrasado, como era esperado. E ainda há um caminho a percorrer. A multidão de pessoas correndo atrasadas igual a você é ainda maior no centro da cidade. Então, respire fundo e mergulhe. As pessoas estão seguindo caminhos diferentes. Então, você tem que seguir em frente, o que torna o caminho dolorosamente lento. Se as ruas não fossem tão movimentadas, você não demoraria mais de 15 minutos para chegar ao local. Mas nessa bagunça, você passa 1 hora inteira lutando para encontrar o caminho. Por fim, às 10h30, você está na entrada do prédio, Memos LTDA. Apesar de ser um dos maiores prédios de escritórios da cidade, há uma fila para usar os 6 elevadores também. Você revira os olhos e demora mais meia hora só para chegar ao seu andar. Uau, você está no elevador! Que alívio! Você pressiona o botão com o número 33 e espera, novamente. São 11 horas e 3 minutos. Você está acordado há quase 6 horas e, no entanto, acabou de chegar ao seu local de trabalho. Seus colegas estão correndo pelo chão como formigas e você cuidadosamente se dirige ao seu cubículo. Pelo menos fica perto de uma janela e você tem uma bela vista da cidade. Você olha para fora e vê uma imagem familiar. Fileiras e mais fileiras de arranha-céus. A maioria deles, prédios de apartamentos combinados com escritórios. Já se passaram mais de 50 anos desde que a anomalia aconteceu. Ninguém sabe exatamente onde começou, mas as pessoas começaram a ter quadrigêmeos e até quíntuplos com muito mais frequência do que o normal. E, estranhamente, isso parecia afetar unicamente esta cidade e seus subúrbios. Na primeira década, alguns decidiram que era algo no ar ou na água da cidade e se mudaram para outros lugares.
mas acabou que todos que nasceram aqui já foram afetados. Mesmo aqueles que se mudaram para outros países relataram mais tarde ter até 10 filhos ao mesmo tempo. E nem todos queriam ou mesmo podiam sair da cidade, então algo precisava ser feito. É assim que a MEMUS LTDA surgiu. Sua missão era ajudar a cidade a se adaptar às novas circunstâncias e investigar a causa de tal anomalia. E as medidas tomadas foram drásticas, mas eficientes. Em primeiro lugar, a corporação investiu no desenvolvimento imobiliário. As famílias maiores precisavam de mais espaço para viver confortavelmente. Então, novos blocos de apartamentos foram construídos com mais quartos e interiores mais espaçosos em geral. Foi proposto às pessoas que vendessem seus velhos apartamentos e casas em favor de novos lugares para morar, e a maioria concordou de bom grado. Também havia uma desvantagem. Aqueles que não queriam se mudar, logo se viram cercados por enormes canteiros de obras. Mais cedo ou mais tarde, eles não suportaram o barulho e a poeira e concordaram em vender suas casas. A cidade inteira começou a se transformar. Prédios antigos foram demolidos para dar lugar a outros novos, mais altos e maiores. As estradas foram alargadas para o transporte circular mais livremente. Novas empresas foram abertas para dar empregos e serviços a milhares de novos cidadãos. Mas isso não foi suficiente. O crescimento populacional foi mais rápido que o desenvolvimento da cidade. Milhares saíram, mas milhões ficaram. A iniciativa de restringir o nascimento foi recebida com um grande protesto civil e, consequentemente, descartada. Como resultado, mesmo com centenas de arranha-céus, a cidade está terrivelmente superpovoada. Sua área cresceu enormemente desde o início da anomalia. E agora é a maior cidade do mundo não apenas em população, mas também em área. As condições de trabalho também se deterioraram. Cada vez mais pessoas procuram trabalhos que possam ser realizados a partir de casa, devido aos engarrafamentos incríveis. Outros encontraram trabalho em seus próprios edifícios ou nos arredores. Outros ainda, como você, não têm tanta sorte. Eles têm que acordar cedo para chegar ao trabalho a tempo. Não é incomum ter um despertador ajustado para as 4 da manhã. Neste momento, as ruas estão relativamente sem aglomeração. Logicamente, porém, empregos de babá e ensino têm crescido muito durante esse período. Como todos os pais agora têm pelo menos 4 filhos para criar, eles aceitam qualquer ajuda que possam obter. Pessoas solteiras ganham um bom dinheiro cuidando de seus vizinhos e dando aulas particulares a crianças em idade escolar. A propósito, escolas surgiram em um ritmo surpreendente, mas ainda não há o suficiente para acomodar todas as crianças. Os pais se inscrevem com anos de antecedência para que seus filhos sejam matriculados no ensino fundamental. O entretenimento também foi enormemente atingido. Vários novos restaurantes, cinemas e parques temáticos foram abertos dentro e além dos limites da cidade. Mas pedir uma mesa ou comprar o ingresso é um jogo de sorte incrível. Com a população da cidade 10 vezes maior, você deve planejar seu fim de semana com pelo menos 2 semanas de antecedência. E mesmo ir ao campo fazer um piquenique é uma aventura. Primeiro, você tem que deixar a cidade. Depois, encontrar um lugar sem tantos amantes da natureza como você. E depois de terminar, te espera uma viagem de volta para casa. Normalmente, as pessoas se preparam para uma estada de pelo menos 2 dias no campo, pois leva 3 horas apenas para sair da cidade e outras 3 para voltar. Perdida em pensamentos sobre tudo isso, você não percebe sua colega se aproximando de você e só acorda quando ela toca seu ombro. Ela sorri, se desculpa e você percebe uma pasta em sua mão. Ela olha para você e coloca a pasta na sua mesa, abrindo-a. Lá dentro, você vê alguns documentos, mas não entende do que se trata. Sua colega aponta vários parágrafos e você precisa lê-los 3 vezes para entender. É um conjunto de relatórios de várias cidades do país. São muitos números que você mal entende, mas todos os jornais têm uma coisa em comum. Eles terminam com um pedido para que a MEMUS LTDA abra uma filial em suas respectivas cidades. Você conta os relatórios. 17 novas cidades acabaram de testemunhar o mesmo baby boom que vocês estão tentando enfrentar há meio século. Imagine que há uma enorme bola quente escondida dentro da Terra. Ela está flutuando em um oceano de metal derretido. Esta bola também gira em seu eixo, mas se move mais rápido que o resto do nosso planeta. É assim que se parece o núcleo da Terra.
A bola de metal sólido é o núcleo interno e tem 1.200 quilômetros de espessura. Essa é aproximadamente a distância entre Nova York e Chicago. E a coisa toda é feita de ferro quente e níquel. O núcleo externo é um oceano derretido. Para chegar à borda dele, você precisaria cavar um túnel na Terra com cerca de 5.950 quilômetros de comprimento. Mas dificilmente você iria querer ir até lá, porque é o ponto mais quente do planeta. A temperatura central é de 61 mil graus Celsius. Isso é mais alto do que a temperatura da superfície do Sol. Outra coisa incrível sobre este lugar: a gravidade no núcleo externo é 3 vezes mais forte do que a da superfície da Terra. Isso significa que se encontrássemos uma maneira de viver perto do núcleo e você atirasse uma pedra lá, ela cairia 3 vezes mais rápido do que o normal. Ela seria 3 vezes mais pesada. Você também se tornaria 3 vezes mais pesado. Isso não incomodaria nada, porque coisas muito piores aconteceriam. As condições de vida no núcleo seriam exatamente o oposto da vida na Estação Espacial Internacional. E seria muito mais difícil do que viver na superfície. Seria difícil para você até mesmo segurar um garfo na mão, por causa da sensação de peso. Almoçar seria um sério desafio. Você começaria a suar só em escrever com uma caneta no papel ou digitar em um computador. Mas se as pessoas conseguissem se acostumar com essas condições, elas se tornariam muito mais fortes. Os humanos aprenderam a usar o calor que vem de dentro da Terra como fonte de energia. Algumas empresas usam essa energia para aquecer água, o que gera vapor. Este vapor é usado para alimentar turbinas que produzem eletricidade. Se o núcleo esfriar e o calor desaparecer, esse tipo de eletricidade pode se tornar muito caro. Algumas partes da Terra poderiam ficar muito escuras, pois as pessoas poderiam voltar a usar velas e fogueiras para iluminar suas noites. E você também pode esquecer seu carro elétrico, porque carregá-lo seria muito caro. Telefones, computadores, a internet, todas essas coisas custariam muito mais. Mas essa seria, na verdade, a menor das nossas preocupações. Espere por isso. A rotação do núcleo quente cria o campo magnético da Terra. Este campo é como um escudo que nos protege do Sol e do espaço sideral. Se o escudo desaparecesse, a radiação solar e cósmica passaria pela atmosfera. O fornecimento de eletricidade ficaria gravemente instável. Micro-ondas, televisores, chaleiras, semáforos e computadores poderiam ser danificados. A tela do seu laptop ou telefone ligaria e desligaria aleatoriamente. Os vídeos poderiam congelar e as baterias poderiam acabar em 1 segundo. Os satélites parariam de funcionar, o que significa que não haveria mais nenhum sistema GPS para nos orientar. Diga adeus à navegação com o mapa do seu telefone. O equipamento de rádio também pararia de funcionar, então você não poderia fazer chamadas ou enviar mensagens. Mesmo agora, quando o nosso campo magnético está funcionando normalmente, as erupções solares ainda podem criar tempestades magnéticas que afetam os dispositivos eletrônicos e a saúde das pessoas. Algumas pessoas são sensíveis a essas tempestades e podem ter dores de cabeça muito fortes. Se o campo magnético desaparecesse completamente, todas as pessoas no planeta, juntamente com muitos animais, teriam enxaquecas muito dolorosas. Os cientistas teriam que inventar capacetes especiais para protegerem as pessoas da exposição às tempestades magnéticas. Se o núcleo esfriasse e você se perdesse na floresta, seria muito difícil encontrar o caminho de casa, mesmo com um equipamento simples. Sem o campo magnético criado pelo núcleo, a agulha da bússola não mostraria mais onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste. Você veria os pássaros enlouquecendo no céu. Eles não saberiam em que direção voar no inverno, porque sul não existiria mais. Na verdade, os animais não seriam mais capazes de migrar. No céu, os dispositivos de localização em aviões parariam de funcionar. Isso significa que viagens aéreas não seriam mais possíveis, até que as pessoas encontrassem uma nova maneira de navegar. Mas ei, vamos ver o lado bom, pois aqui sempre buscamos o que há de mais incrível. Você não teria mais que ir ao Polo Norte para ver a aurora boreal? Auroras apareceriam no céu noturno em todos os lugares. Elas ocorrem devido a partículas solares carregadas, que correm para as linhas magnéticas que se estendem de norte a sul. Mas essas linhas desapareceriam se o núcleo da Terra esfriasse, e as partículas iluminariam o céu em todo o mundo. Um núcleo congelado também significa que as placas tectônicas parariam de se mover. Não teríamos mais terremotos em nenhum lugar do mundo. Mas isso não é tão bom quanto parece. O movimento dessas placas cria falhas na superfície da Terra. Elas nos dão acesso a minerais importantes.
Sem movimento, produzir combustível poderia se tornar muito mais difícil. O preço da gasolina subiria. A maioria das pessoas teria que parar de dirigir seus carros. Haveria muito mais bicicletas e cavalos nas estradas. Talvez algumas lhamas. Os vulcões também parariam de entrar em erupção. Se o núcleo esfria, o magma esfria. Pessoas que vivem perto de grandes vulcões ativos não precisariam mais se preocupar tanto. Mas haveria uma desvantagem nisso. Os vulcões contêm uma grande quantidade de substâncias minerais úteis. O solo ao redor dos vulcões é muito fértil, o que é muito bom para a agricultura. Portanto, mais pessoas agora teriam que comer alimentos criados artificialmente. Teríamos grandes problemas com o abastecimento de alimentos naturais. Só pessoas ricas poderiam pagar por aquele clássico sanduíche de tomate e pepino. Mas o pior seria a exposição a longo prazo à radiação, o que é muito ruim para a nossa saúde. Mais radiação significa que o risco de contrair doenças seria muito maior. As pessoas teriam que construir uma proteção especial para se proteger da radiação solar. Seria muito caro cobrir todo o planeta com essa tecnologia. Então, apenas criaríamos escudos separados para cada cidade. Imagine a visão de cada cidade coberta por uma enorme cúpula protetora. Nesse mundo radioativo, o trânsito entre as cidades só seria possível em transportes especiais fechados. As pessoas precisariam usar roupas de proteção. Você não poderia mais ir para o campo. As pessoas que quisessem morar em uma vila ou cidade pequena, sem muitos recursos, seriam forçadas a viver no subsolo para se proteger. Plantas e animais também teriam problemas. Ervas, flores e árvores receberiam grandes doses de radiação e não seriam capazes de florescer. O gado não poderia mais comer grama e feno. Leite, queijo e iogurte se tornariam escassos. As plantas teriam problemas para produzir oxigênio. O campo magnético não apenas nos protege, mas também protege a nossa atmosfera. Um núcleo congelado e a ausência de um escudo magnético significam que o vento solar destruiria a atmosfera em algumas centenas de anos. As condições na Terra mudariam completamente. A humanidade não se aventuraria mais fora dos domos protetores com suas atmosferas artificiais. Dentro, não teríamos apenas nossas cidades, mas também os últimos pedaços sobreviventes da natureza. Nossas árvores, lagos, grama, prados e flores. Tudo que restasse fora das cúpulas se transformaria em um deserto escaldante. Isso é o que aconteceu com Marte. O planeta vermelho não tem mares, oceanos e lagos. Alguns cientistas acreditam que ele está completamente seco porque seu campo magnético desapareceu. Sem proteção, Marte perdeu a maior parte da sua atmosfera e o vento do Sol varreu todas as águas da superfície. Mas claro, esta é apenas uma das muitas teorias. Isso teria ocorrido bilhões de anos atrás e ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu. Mas não se preocupe, nosso planeta não se transformará em Marte tão cedo. O núcleo da Terra está esfriando muito lentamente. Levará 2 bilhões de anos ou mais antes que esfrie completamente. O que é estranho é que nosso campo magnético pode ser instável mesmo hoje. No hemisfério sul, há um ponto onde o campo magnético é fraco. Este lugar é chamado de Anomalia do Atlântico Sul. Partículas solares carregadas fluem por este ponto, o que pode causar problemas para os satélites em órbita quando passam por ele. Existem alguns outros lugares como este ao redor do mundo, mas, felizmente, eles não nos causam grandes problemas. Ainda bem. Algo está se movendo em direção ao nosso planeta e poderia acabar com toda a vida na Terra. É uma agulha normal que pesa em torno de 5 gramas. Você provavelmente está se perguntando por que isso é tão perigoso. Algo tão pequeno pode realmente causar algum dano? É difícil dizer, pois está se movendo à velocidade da luz e não sabemos o que acontecerá realmente quando nos atingir. Isso porque a ideia em si é hipotética, portanto nos deixa com um monte de perguntas. Aqui está a primeira. O que acontece com uma agulha de costura no espaço? Ela poderia realmente acelerar até a velocidade da luz? A resposta é não. Mas isso não é tão simples. No nosso universo, nada que tenha massa pode atingir a velocidade da luz. É preciso energia para fazer qualquer objeto se mover mais rápido. Uma vez que não pode haver uma quantidade infinita de energia, nada pode acelerar tanto. Então, no nosso caso, podemos simplificar as coisas. Digamos que a agulha se mova a 99,9% da velocidade da luz. Isso equivale a cerca de 299.300 km por segundo, ou 1,08 bilhão de quilômetros por hora. Nessa velocidade, uma viagem da Terra até o Sol levaria cerca de 8 minutos. Para efeito de comparação, a velocidade máxima do foguete Falcon Heavy é de 39.600 km por hora.
E nosso carro mais rápido é mais de 2 milhões de vezes mais lento que a velocidade da luz. A maior rocha que já atingiu nosso planeta foi o meteorito Roba. Ele pesava cerca de 60 toneladas e caiu na Terra cerca de 80 mil anos, causando muitos danos. Será que algo tão pequeno quanto nossa agulha de costura poderia ter o mesmo efeito? Claro que sim. É tudo uma questão de energia envolvida. Coisas pequenas viajando na velocidade da luz têm mais energia do que objetos realmente grandes, mas que se movem lentamente. Portanto, nossa agulha em alta velocidade atingiria o solo com muito mais força. Com o impacto, toda a energia dela causaria uma poderosa detonação. Tudo próximo simplesmente se desintegraria. Mas uma explosão tão grande poderia realmente destruir todo o nosso planeta? Vamos comparar isso com a maior explosão que os humanos já fizeram. A nuvem de destroços, após essa explosão, tinha 64 quilômetros de altura. Ela podia ser vista a uma distância de 160 quilômetros. Cerca de 50 megatoneladas de força explosiva foram lançadas na atmosfera. A energia que nossa agulha liberaria em uma explosão seria de cerca de 43 quilotoneladas de força. Isso é menos do que os humanos podem causar, mas ainda pode levar a danos enormes. Portanto, se ouvir no noticiário que algo está se dirigindo para a Terra na velocidade da luz, você definitivamente precisará de um abrigo. As pessoas conseguiriam sobreviver a uma colisão como essa? Bem, seria muito assustador. Um deslumbrante flash de luz seria seguido por uma onda de choque de uma força incrível. Os vidros de todas as casas, em um raio de 4 quilômetros, seriam quebrados. Até os edifícios mais robustos desabariam. Toda essa energia proveniente de nossa agulha causaria incêndios de grandes proporções, a até 2,5 km do epicentro. Tudo neste local evaporaria totalmente. A situação seria um pouco diferente se a agulha caísse no oceano. Assim como um meteorito, seu impacto causaria um enorme tsunami. Mas a onda de choque não afetaria as grandes cidades e as pessoas provavelmente não se machucariam. No entanto, se atingisse a costa leste dos Estados Unidos, esse minúsculo objeto ainda poderia causar inundações em Nova York. Porém, outras coisas poderiam acontecer se uma agulha como essa entrasse na atmosfera da Terra. Por estar se deslocando quase na velocidade da luz, não seria mais um objeto sólido, e sim um monte de átomos voando lado a lado. Portanto, é possível que a agulha passasse direto pelo nosso planeta, da mesma forma que atravessaria um balão. Isso aconteceria muito rapidamente, em uma fração de segundo. Ninguém notaria, e as pessoas simplesmente continuariam com seus afazeres. Mas aqui está a possibilidade mais incrível. E se a agulha atingisse uma pessoa? Bem, há uma chance muito pequena disso acontecer. Apenas uma em 1.600.000. Embora algo semelhante tenha acontecido pelo menos uma vez, quando 2 homens na Turquia vivenciaram uma chuva de pedras em 1888. Porém, vamos voltar à nossa agulha na velocidade da luz. Se o corpo humano absorvesse completamente toda essa energia com o impacto, ele simplesmente se desintegraria. Mas também existe outra possibilidade. A agulha poderia enfraquecer as ligações entre as moléculas e átomos do seu corpo e passar por ele sem causar dor. Você apenas sentiria algo, como uma picada de mosquito. Claro, ainda ficaria com uma marca. O objeto faria um buraco perfeito em seu corpo. Mas, contanto que não passasse por seus órgãos vitais, você ficaria bem. Além disso, poderia se orgulhar da sorte incrível que teve. A chance de uma agulha do espaço o atingir é quase como ganhar na loteria. Então, parece que uma agulha movendo-se na velocidade da luz não faria tanto mal assim. Ela poderia criar uma grande cratera em um local, mas o mundo no geral ficaria bem. Mas e se algo muito maior do que uma agulha voasse em direção à Terra? Em 2013, um grande meteorito entrou na atmosfera acima da Rússia. Felizmente, a maior parte dele queimou antes de atingir o solo. O maior pedaço que restou pesava pouco mais de meia tonelada e explodiu cerca de 23 quilômetros acima da superfície, danificando levemente mais de 7.000 edifícios. Cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas e ele estava se deslocando a apenas cerca de 59.500 km por hora. Mas o que aconteceria se tivesse acelerado quase até a velocidade da luz? Um objeto desse tamanho movendo-se a uma velocidade de quase 299.300 km por segundo teria uma enorme quantidade de energia. Seu impacto basicamente destruiria um continente inteiro. A onda de choque teria tanta força que envolveria completamente o planeta e destruiria absolutamente tudo em seu caminho. O tsunami causado pela explosão arrastaria nossa civilização para os mares. Os humanos só sobreviveriam se fizessem bunkers subterrâneos muito profundos.
E assim que a poeira baixasse e voltássemos à superfície, descobriríamos que não haveria mais nada vivo na Terra. Seria mais ou menos igual a quando um meteoro destruiu os dinossauros há milhões de anos. Tudo bem que aquele meteorito não se deslocava tão rápido, mas ele era enorme assim. Claro, nosso planeta se recuperou desse impacto e retomou a vida. Na verdade, é um objeto se movendo em nosso sistema solar agora que pode destruir metade da Terra. O cometa Halley. Ele pesa cerca de 220 bilhões de toneladas. Isso é um monte de zeros. A propósito, esse cometa chegou perto o suficiente para que pudéssemos avistá-lo pelo menos umas 30 vezes. A última vez que isso aconteceu foi em 1986. Mas teremos a chance de vê-lo novamente em um futuro não muito distante. Sua próxima aparição está prevista para julho de 2061. Se um objeto como o Halley atingisse nosso planeta à velocidade da luz, ele mudaria completamente a forma dela. A explosão formaria uma cratera do tamanho da Eurásia. Depois de um impacto desses, a Terra nunca mais seria a mesma. Agora, vamos falar sobre algo que é um pouco mais real, embora seja muito estranho. Existe alguma coisa no universo que pode se mover na velocidade da luz? Bem, quase. Os cientistas descobriram que algumas galáxias superativas são capazes de cuspir bolhas quentes de gás do tamanho de Júpiter. Essas galáxias são chamadas de blazers. Quando estudaram as bolhas, os pesquisadores ficaram confusos, pois a velocidade dessas coisas é cerca de 99,9% da velocidade da luz. Para acelerar algo tão grande como uma bola de boliche a essa velocidade, precisaria de toda a energia produzida na Terra por uma semana inteira. Então, imagine o quanto você precisa para disparar uma coisa do tamanho de Júpiter no espaço. As chances são de que essas bolhas estejam obtendo toda essa energia de buracos negros supermassivos dentro dos blazers. O próprio buraco absorve toneladas de partículas, mas também acelera outras e as empurra para o espaço. Uau! Você está voando pelo espaço em uma espaçonave enorme do tamanho de 3 Central Parks da cidade de Nova York. Está acontecendo um verdadeiro tumulto. Não é um alienígena invadindo a nave espacial. É um dia muito importante. A data é 22 de janeiro de 2700. Você acabou de nascer, fora da atmosfera terrestre. Seja bem-vindo! Tem uma equipe médica cuidando de tudo. Aparelhos futuristas ajudam em todos os aspectos. E a vista da gigantesca nave esférica de vidro nada mais é do que a incrível vastidão do espaço. Não se consegue mais ver a Terra, pois a nave espacial está voando para um novo destino a milhões de quilômetros de distância. Tempo estimado de chegada a esse novo planeta hospedeiro? Décadas. Vamos avançar um pouco no tempo. Você tem 25 anos e essa nave espacial é o único lar que você já conheceu até agora. Você aprendeu todos os segredos da nave. Você começa o dia em seu dormitório, que tem todos os itens essenciais. Um banheiro compacto, uma mini cozinha, um beliche e uma vista magnífica das estrelas e planetas fora do vidro reforçado da espaçonave. E você nunca precisa se preocupar com a radiação espacial. A nave tem um escudo magnético eterno que reflete a radiação espacial para que não penetre nela. Caso contrário, haveria grandes problemas. A espaçonave foi projetada para ter uma gravidade artificial. Os astronautas normalmente perdem de 1 a 2% de sua densidade óssea a cada mês em que estão no espaço, já que permanecem flutuando o tempo todo. Mas agora, quero dizer, no futuro, nas viagens espaciais longas, eles são capazes de resolver esse problema. Você sai do dormitório e vê vários colegas da tripulação indo para o trabalho. Eles estão todos deslizando em seus mini hoverboards tecnológicos e todos usando cores diferentes, um uniforme da era espacial. O seu é azul, então você sobe na prancha e se junta ao grupo azul. Você chega à passagem subterrânea do transporte espacial e começa seu trabalho. Como engenheiro a bordo, seu trabalho é super importante. Manutenção da espaçonave e mantê-la funcionando. Mas tem algo errado. Os números estão piscando em todos os painéis e a temida luz vermelha não para de piscar. Você alerta seus colegas de trabalho, mas eles também não sabem o que está acontecendo. Rápido! Você fica verificando os registros e muitas equações complicadas, mas nada faz sentido. O pânico começa a se espalhar por toda a espaçonave. Os pelos dos seus braços estão arrepiados. Você tenta clicar em todos os botões e interruptores possíveis. O zumbido fica cada vez mais alto. A luz está piscando mais forte. Alguns de seus colegas fogem. E você se vê sozinho na sala vermelha. De repente, finalmente, seu supervisor desce correndo para ajudar. Depois de um tempo, vocês dois finalmente descobrem. Ufa! Essa foi por pouco. Você ainda precisa aprender muito sobre como gerenciar a nave. Desde pequeno, você foi designado para trabalhar como engenheiro.
Sempre foi ótimo em física, química, matemática, todas essas coisas científicas. Este é apenas mais um dia no escritório, mas nessa nave, um dia você pode se tornar o capitão. Após o trabalho, você recebe uma ligação de seus amigos querendo participar de uma videoconferência. E quando digo ligar, quero dizer um dispositivo sem telefone que permite a comunicação com qualquer pessoa, enquanto vê todas as suas informações através de uma projeção de holograma que só você pode ver. Também é possível usá-lo para ouvir músicas antigas da Terra. A música pop agora se tornou música clássica, e os filmes agora são projeções 3D da sua própria imaginação. Você sai da passagem subterrânea e sobe para a praça espacial. É onde todos passam o tempo quando tem folga. Alguns cafés, restaurantes, uma barbearia, até uma sorveteria. Você nunca saiu para passear em outro lugar. O transporte espacial é essencialmente uma pequena cidade que possui todas as coisas importantes de que a sociedade precisa. Isso inclui uma biosfera cheia de animais e plantas de diferentes climas da Terra. Mini savanas, mini desertos, mini florestas tropicais, o que você quiser. Os biólogos a bordo garantem que tudo se mantenha saudável para que você se sinta em casa. Não que você já tenha pisado na Terra. Você entra na savana selvagem e vê algumas gazelas galopando ao redor. Alguns gnus parecem estar remexendo e um pequeno bando de leões está à espreita. Na selva, você sente a umidade e as folhas grossas e arbustos ao redor. Alguns gorilas das montanhas estão brincando e tem pequenos sapos aqui e ali. E espreitando nas árvores, descendo para tomar um gole d'água, está um jaguar. No deserto seco, você vê alguns camelos vagando, uma pequena cascavel escapando do calor e alguns pequenos escorpiões rastejando na areia. Você aprendeu muito sobre biologia nos últimos 25 anos. Você sabe tudo sobre a Terra, mas nunca esteve lá. É estranho. Após o passeio pelos habitats da natureza, você ouve um anúncio no sistema de som. É o capitão. O novo planeta está a horas de distância. Mais cedo do que o previsto. Todos assumam suas posições para o pouso. Todos na nave então correm para seus dormitórios, exceto os membros-chave da tripulação, pois precisam operá-la. Você vai para o seu beliche, que se transforma em um assento com cintos de segurança interestelares sofisticados. Olha pela janela e vê um ponto azul à distância. Ele fica cada vez maior, se parece muito com a Terra, pelo menos de longe. Isso não demorou tanto, apenas 25 anos. Me pergunto o que está acontecendo sob o capô daquela nave espacial, olha. Você olha para trás, para sua vida no espaço, sabendo que a primeira parte dela está chegando ao fim. É como viver no Polo Sul. Lá vive uma pequena comunidade de cientistas que trabalham entre o inverno e o verão, fazendo as mais diversas pesquisas, desde clima e geologia até meteorologia e astronomia. A vida deles deve ser semelhante a viver aqui no espaço sideral. Eles têm seus próprios bunkers, laboratórios científicos e até salas de recreação para esportes e música. A natureza do planeta que você está se aproximando é diferente de tudo na Terra. Árvores tropicais mais altas do que os maiores arranha-céus. Oceanos tão selvagens que existem furacões que duram anos apenas vagando por aí. O piloto anuncia o pouso. Está tudo bem, hora de trabalhar. Você remove o cinto e sai para ver o novo planeta com seus próprios olhos. Andar em terra parece... bom, como chegar a um novo planeta. A umidade é densa e o vento é quente. A nave pousou no lado tropical do planeta, onde, segundo estudos, é o melhor lugar para começar um novo povoado. Não vai ser fácil. Os humanos geralmente começam novos assentamentos próximos a lagos e rios. Pense nos mesopotâmicos, nos antigos egípcios, nos astecas. A lista é interminável. Começaram como pequenos assentamentos, até que se tornaram mega civilizações em pleno funcionamento. Ao negociar e explorar, eles foram capazes de avançar em sua tecnologia, aprender novos idiomas e descobrir receitas de culinária incríveis. Ei, eu poderia comer macarrão e sushi agora mesmo. De acordo com os cientistas, nascer no espaço pode alterar a aparência dos humanos. A cabeça humana poderia ficar maior em milhares de gerações. Quem sabe? Não há como simular isso na Terra. Poderíamos até ter cores de pele diferentes, já que precisaríamos de mais melanina, aquele pigmento que nos protege da radiação solar. Estar mais perto do Sol ou de qualquer massa de fogo ardente pode significar que produziríamos mais ou diferentes tipos de melanina para nos proteger. Nosso corpo poderia virar marrom escuro, roxo, cinza ou até mesmo verde. Teremos que esperar alguns milhões de anos para descobrir. E sem gravidade, os humanos teriam que se acostumar a ter uma densidade óssea mais baixa, como os pássaros.
Isso significa que provavelmente seríamos mais fracos do que nossos velhos seres humanos da Terra e teríamos algumas coisas físicas um pouco estranhas acontecendo. A gravidade é essencial para o nosso equilíbrio e a mobilidade é um dos fatores-chave para a sobrevivência humana. Então, sem gravidade, provavelmente necessitaríamos de roupas de exoesqueleto para caminhar e correr, ou simplesmente tirar o lixo. Agora, nada disso vai acontecer por muito tempo. Eles ainda estão pensando em como trazer alguém para este mundo, ou para fora deste mundo. Tecnicamente falando, o espaço sideral é considerado a 100 km acima do nível do mar de qualquer continente do mundo. Além disso, as possibilidades são infinitas. Olá, bem-vindo à Terra 2050. Você está vivendo em um mundo após a grande mudança de temperatura de 2020. Os dias estão tão quentes quanto podem ser, e as noites estão tão frias quanto. Os humanos sempre dependeram do meio ambiente, mas agora estão mais vulneráveis do que nunca. Combustível, dinheiro, metais preciosos, todos perderam seu valor em um mundo onde o gelo custa mais do que o ouro durante o dia, e você pode trocar um relógio de designer novo por um cobertor elétrico à noite. Você não se lembra de como o mundo costumava ser, porque você nasceu na nova era climática. Você teve sorte de encontrar um bom emprego logo após a faculdade. A empresa para a qual trabalha vende água engarrafada. Quando está mais de 40 graus lá fora durante o dia, a água engarrafada está no topo das vendas mundiais. O mercado de antitranspirantes também está crescendo. As pessoas podem facilmente usar 2 desodorantes em bastão por semana. Você acorda às 6h30, quando ainda está frio. O sol nasce em meia hora e a mudança acontece logo depois. Há uma janela de meia hora entre as 7 e as 7h30, na qual as temperaturas são bastante moderadas, como a primavera dos velhos tempos. A maior parte do dia, das 7h30 às 19h30, é como viver em um forno. Das 19h30 às 20 horas, provavelmente é como eles costumavam chamar outono. A partir disso, é 40 graus negativos. Hoje é um grande dia, pode significar sua primeira promoção. Você respira fundo, calça os chinelos e vai para o chuveiro. No piloto automático da rotina do dia a dia, primeiro você fecha totalmente a torneira da pia. É um hábito antigo que seus pais recomendaram para evitar que os canos congelem. Mesmo que todos os seus estejam conforme o código, embrulhados em fita adesiva e isolados, você prefere não arriscar. Você se veste, bermuda, sandálias e camiseta diários. Existem roupas térmicas de alta tecnologia que se ajustam às temperaturas diurnas e noturnas. Mas você não tem dinheiro para isso. Talvez, se você conseguir essa promoção, possa investir em um guarda-roupa bom e eficiente. O engraçado é que você sempre pode saber o status de uma pessoa olhando para ela. Algumas coisas nunca mudam. As pessoas térmicas andam confiantes com suas roupas elegantes e tecnológicas. Você e o resto dos mochileiros embalam roupas extras para o trabalho e as noites frias. Você pega a sua sombrinha. Não ajuda muito com o calor, mas pelo menos o sol não bate diretamente em você. Óculos escuros, desodorante e protetor solar. O suficiente para o dia estar pronto. Agora para a noite. Luvas, confere. Casaco de inverno. Você recebe uma mensagem de texto. É a sua chefa. Você vai chegar um pouco mais cedo hoje para se preparar para a apresentação, certo? Você responde e vai para a cozinha para o café da manhã. Café é um luxo. O mesmo vale para frutas e vegetais. A menos que você os cultive em casa, mas sua estufa pessoal é bem modesta. Tomates, milho, alguns melões e alface. A estufa ainda é resistente ao frio e ao calor como o modelo padrão. Mas você definitivamente precisa adquirir uma maior. Sem tempo, com muito trabalho. Você pega uma maçã, uma garrafa de água, sua mochila e sai correndo porta fora. Você geralmente sai às 7h15. É uma caminhada de 15 minutos até o escritório, apenas o suficiente para vencer o calor. Mas hoje você está na rua logo após o nascer do sol. Existem milhares de pessoas na rua. Todo mundo tenta ficar dentro de casa, a menos que esteja durante aqueles períodos de 30 minutos de clima moderado. Mesmo com o tráfego intenso, você chega ao escritório bem a tempo de se preparar para a grande apresentação. Você se formou em fabricação e distribuição de água. Quando você contou à sua chefe sobre essa sua ideia, ela imediatamente convidou algumas pessoas importantes para te escutarem. Isso poderia reduzir o preço da água engarrafada pela metade e colocar a empresa nos livros de história. Você corre para o vestiário para colocar seu terno. A apresentação foi ótima, apesar do seu nervosismo. Sua chefa diz que grandes coisas estão vindo em sua direção. Mas tire férias, porque você precisará de bastante descanso antes de começar a trabalhar para transformar sua ideia em realidade. Você vai online para ver as suas opções.
As pessoas não passam mais férias na praia porque o clima é praticamente o mesmo em todos os lugares. Isso e você não pode voar para qualquer lugar. Viajar de avião é coisa do passado, já que os aviões não podem decolar com temperaturas tão altas. Muito calor significa que o ar é mais rarefeito, então as asas não podem produzir sustentação. Pelo menos foi isso que seu avô lhe disse. Ele era um piloto nos tempos anteriores à mudança. Esqui, patinação no gelo e snowboard agora são praticados apenas em resorts de neve artificial internos. Ah, isso sim parece relaxante. Você termina o trabalho às 16 horas. Pensa em ir direto para casa, mas está de tão bom humor que decide dar um passeio no parque. Primeiro precisa colocar a bermuda e a manga cavada. Você anda pelas ruas vazias, quase ninguém anda por aí no calor do dia. Ufa! Você entende imediatamente o porquê. Você olha para a cidade. Pequenos arranha-chãos se alinham nas ruas. Os arranha-céus não existem mais. A enorme flutuação de temperatura entre o dia e a noite tornava-os instáveis e os desgastava. Além disso, os arranha-céus retêm o calor e tornam a cidade mais quente, algo de que ninguém precisa nesta nova era. Você olha para os telhados cobertos por painéis solares. Tudo funciona com energia solar. Carros, transporte público, aquecimento e refrigeração central. O sol pode parecer seu pior inimigo durante o dia, mas pelo menos ajuda a se manter aquecido dentro de casa à noite. Desta distância, o parque parece bom. Árvores, arbustos, grama verde e flores. Mas todo mundo sabe que eles não são reais. A menos que as plantas estivessem em uma estufa. Elas são artificiais. O calor diurno as deixariam queimadas e secas. O frio escaldante as congelaria durante a noite. Você se senta em um banco e ouve dois velhinhos falando sobre como o mundo é diferente hoje. A paisagem mudou muito. Lagoas e lagos evaporam completamente em poucos meses. Eles são reminiscências de pescarias, fazendas e campos. Sim, apenas os animais do deserto conseguiram sobreviver a essas mudanças extremas. Você pode ver coiotes, papaléguas, lagartos e escorpiões, se for longe o suficiente da cidade. Camelos substituíram vacas e cavalos em todos os continentes. 30 anos da nova era climática não são suficientes para que a evolução faça grandes mudanças, mas as pessoas também já começaram a parecer diferentes. A pele está ficando mais espessa e áspera para lidar com as flutuações de temperatura. As sobrancelhas são mais grossas para evitar que o suor da testa escorra para os olhos. Um dos velhinhos olha para o relógio. 7h30. Temos que correr, José. Já são 7h30. Você está longe da sua casa. Você abre sua mochila e procura sua calça, luvas, botas e... Onde está seu casaco de inverno? Você continua procurando. O pânico cresce em seu peito. Você começa a jogar as coisas para fora da sua bolsa, esperando desesperadamente que ele esteja escondido no fundo. Sem sorte, você sente um frio na espinha. Medo? Sim. Mas também porque já está esfriando. Você joga todas as suas coisas de volta na mochila e começa a correr rua abaixo. 19h40. Você não vai conseguir. Pelo menos a corrida o mantém bem aquecido. 19h50. Não há ônibus, nem carros, nem nada. Todo mundo já está dentro de casa. 19h55. Você sabe o que está por vir se não chegar em casa até às 8 da noite. Quando chega a menos 40 graus e você está com suas roupas diurnas, leva apenas 5 minutos para a hipotermia se instalar. Você já ouviu as histórias de terror. Pessoas se aventurando no frio sem o equipamento adequado. Primeiro o batimento cardíaco acelerado e trêmulo. Seu corpo luta para mantê-lo aquecido. Em seguida, os tremores param. A frequência cardíaca cai e você começa a se sentir tonto. Seu corpo desiste. Por final, desmaia. E é isso. 19h58. Você vê a sua rua à frente. Vamos, pernas, mais rápido. 20 horas. O frio tira o ar de você. Você está a 1 minuto da sua casa. Apenas continue. O ar fere seus pulmões. Seus cílios ficam cobertos de gelo. Seu nariz está vermelho brilhante. É isso? Será esse o seu fim? 20 horas e 1 minuto. Você irrompeu pela porta da frente e caiu no chão. Você conseguiu. Você abre os olhos e a primeira coisa que vê é seu casaco de inverno pendurado nas costas da cadeira da escrivaninha. Você não consegue se segurar e cai na gargalhada com o seu descuido. Este dia que começou tão perfeito, mas mudou tão rápido como o dia e noite. Eu realmente preciso dessas férias. Oceanos de magma, ventos supersônicos, dias escaldantes e, em vez de chuva, um monte de pedras caindo sobre a sua cabeça. É só mais um dia como outro qualquer, né?
Os astrônomos descobriram recentemente um novo superplaneta no espaço. O K2141b está a cerca de 200 anos-luz de distância de nós e precisando urgentemente de um nome novo. Exoplaneta é só um jeito chique de dizer que o planeta orbita sua própria estrela em outro sistema solar. A Terra orbita o Sol, mas esse planeta tem outro Sol. No entanto, o que torna o K2 e um monte de números tão assustador? Imagine nosso lindo planeta azul. Agora imagine todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e a lava cobrindo os mares e oceanos. Furacões impetuosos, centenas de vezes mais rápidos que o normal, sopram por toda parte 24 horas por dia. E vez ou outra, começa a chover pedras. Isso mesmo, pedras, sobre a sua cabeça. Esse planeta assustador entrou em nossas vidas cerca de 2 anos atrás e os cientistas ainda estão estudando ele. Mas como é um dia comum por lá? Para começar, não podemos nos esquecer da respiração. O oxigênio resolveu passar longe desse planeta. Você teria que se acostumar com sódio, monóxido de silicone e dióxido de silicone. Ou seja, péssimas condições de vida. E isso é só o começo. Quem sabe quais outras substâncias químicas existem por lá? E sim, oceanos de magma. A superfície do planeta está coberta por magma derretido até onde os olhos conseguem alcançar. Esse planeta de lava orbita muito perto de sua estrela e é por isso que sua superfície pega fogo. Os planetas mais próximos do Sol são Mercúrio e Vênus, mas esse planeta aqui fica ainda mais pertinho da sua estrela. E o mais estranho é que em metade desse planeta é sempre dia e na outra metade é sempre noite. Ele possui rotação sincronizada, assim como a nossa Lua, então não importa por quanto tempo você olhe para ele, jamais verá seu outro lado. É por isso que a parte em que é dia é sempre escaldante e repleta de oceanos de magma, enquanto o outro lado fica sempre congelado. Se o magma não o queimar, você ainda terá grandes problemas pela frente. E, por favor, não olhe para cima. Está chovendo pedras. Na Terra, a água se transforma em vapor, sobe, forma nuvens, resfria e cai em forma de chuva, certo? No planeta de fogo acontece o mesmo. A diferença é que chove pedra, minha gente. O planeta é tão quente que vaporiza pedras. Ah, e não se esqueça dos ventos supersônicos com velocidades acima de 5.000 km por hora. Imagine seu boné sendo tirado da sua cabeça por um vento 5 vezes mais veloz que um avião. O vento mais forte já registrado na Terra foi o ciclone tropical Olivia, que atingiu a Austrália. Ele soprava 400 km por hora. Agora imagine 12 vezes isso. No lado ensolarado do planeta, você se sentirá como um frango assado, a uma temperatura de 2.700 graus Celsius. O calor mais extremo que já passamos aqui na Terra foi na Califórnia, 60 graus Celsius. No deserto do Saara, a temperatura chega perto disso, mas não a ponto de fazer pedras evaporarem. Se você mora perto de algum deserto, sabe o quão seco e quente ele é. Mas sabia que os desertos também podem ter temperaturas congelantes? Toda região com pouca ou nenhuma chuva é chamada de deserto. Isso quer dizer que não existe vapor de água para impedir que as temperaturas fiquem insanas. Durante o dia, o sol aquece o deserto como se fosse um forno. Mas quando o sol se põe, o calor arruma suas coisas e desaparece, fazendo o lugar ficar mega frio. Alguns desertos já marcaram 40 graus negativos à noite. Mas, peraí, não neva nos desertos quando fica tão frio assim? Alguns desertos têm um pouquinho de neve aqui e ali, mas por causa da falta de vapor, não dá para ter muita neve. Apenas noites secas, congelantes e arenosas mesmo. Agora, o deserto do Saara não é o maior deserto da Terra. Esse título pertence à Antártica. São 13 milhões de quilômetros quadrados de gelo seco, quase sem pessoas e povoado por fofos pinguins. Então, tecnicamente, os pinguins vivem em desertos. Mas voltando ao planeta de fogo, vamos falar agora sobre o lado em que é sempre noite. É uma escuridão sem fim, e lá faz muito frio, cerca de menos 200 graus Celsius. E ainda tem os ventos supersônicos. A temperatura mais fria da Terra, 90 graus negativos em um centro de pesquisas na Antártica. Então, como esse exoplaneta apimentado fica se comparado com nossos vizinhos? Bem, Marte também não é habitável. Ele é o planeta vermelho, então você logo pensa que por lá faz um calorão infernal. Mas geralmente lá é congelante. Bem, mais que congelante. Se estiver planejando passar um fim de semana em Marte, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não, lá não chove pedra. Na verdade, faz milhões de anos que não chove por lá. Pelo menos Marte tem dias e noites.
E é como a Terra em outros aspectos. O equador de Marte é mega quente e faz bastante frio nos polos norte e sul, assim como em nosso planeta. Os cientistas até encontraram pequenas porções de neve de dióxido de carbono por lá. Na verdade, o planeta inteiro é coberto por dióxido de carbono, com uma pitada de nitrogênio aqui e ali. Os cientistas até relataram intensas nevascas em Marte, mas por serem compostas mais por dióxido de carbono, não são tempestades comuns. São mais como tempestades de gelo seco, aquela coisa usada em máquinas de fumaça. E Marte não é o único planeta onde o clima é maluco. Júpiter é famoso por suas tempestades gigantes. Elas não são como as que temos aqui. Estou falando de tempestades que duram séculos. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade que já dura 400 anos e cabem 4 planetas Terra dentro dela. Ela já é bastante velha, mas nem chega perto das intensas tempestades do planeta K2. Vênus também tem chuvas intensas, mas não são de pedra. Lá é pior, lá chove ácido sulfúrico. Essa coisa pode causar sérias queimaduras na pele e fazer buracos enormes no seu guarda-chuva. A atmosfera de Vênus é repleta de dióxido de carbono, que age como uma rede para prender a radiação solar, então é absurdamente quente. Mas não tem nenhum oceano de magma. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e nem tem atmosfera. Isso quer dizer que não há tempestades, nuvens, chuvas, nem vento. Não tem nada. Mercúrio é como um deserto aqui da Terra, sem vapor de água e sem chuva. Isso significa que as temperaturas disparam durante o dia e despencam absurdamente à noite. O exoplaneta K2 é como uma mistura de todas as partes mais extremas de todo o nosso sistema solar. Mas não vamos para lá tão cedo, nem fomos a Marte ainda. Isso só acontecerá em um futuro distante. Afinal, 200 anos-luz é uma longa viagem. Se formos para algum lugar em breve, certamente vamos querer acampar na Lua. Lá não há oceanos de magma nem ventos violentos e as temperaturas são agradáveis. Então, por onde começaríamos? Bem, o principal problema é que os drones e os robôs de controle remoto estão ficando cada vez mais avançados. É bem mais barato enviá-los para mapear a Lua para nós, enquanto ficamos seguros aqui na Terra. E se quisermos mesmo começar a explorar o espaço fisicamente, precisaríamos de uma base espacial apropriada. E que lugar seria melhor que nossa brilhante Lua? Então, para que estudar planetas distantes? Qual a finalidade? Bem, os planetas são como pessoas. Eles têm diferentes idades e vivem em lugares diferentes. Quanto mais soubermos sobre eles, mais poderemos entender por que a vida existe, ou por que a gente existe aqui na Terra e não em outro planeta. Quando vemos novas descobertas de planetas malucos, temos novas ideias, que podem se transformar em invenções maravilhosas, capazes de facilitar a nossa vida. Só o simples ato de ir ao espaço nos dá muitas ideias. Lentes à prova de arranhões, equipamentos à prova de fogo, sistemas de filtragem de água, fones sem fio, aparelhos ortodônticos invisíveis e até aquele aspirador minúsculo que você usa para tirar os farelos das almofadas do seu sofá. Tudo isso foi inventado para ajudar os astronautas a trabalhar melhor no espaço e agora servem também para melhorar o nosso dia a dia. Talvez algum dia consigamos descobrir uma nova fonte de energia graças a um planeta ou estrela distante, ou possamos encontrar uma nova substância capaz de tornar nossas construções mais fortes, ou até mesmo mais energeticamente eficientes.